Me sirva um cafezinho, por favor. Não venha com cara de choro, não, tá? Mas se eu quero derramar, você derrama. Quer você derrama. Você já está pendurado pela orelha. Se você derramar meu café, eu não sei o que vai acontecer, não. 2 gotinhas de adoçante. Se tiver amargo, o senhor é um morto. Que eu tenho uma meia hora pela frente, eu mereço um cafezinho, não mereço? Nossa, ele ainda está quente. Alegre. Esse é o famoso café da Irmã Maria. Acho que eu vou levar uma garrafa daquela para me preparar aquela palestra lá. Palestra meio preparada, meio expressa. Só com o café da Irmã Maria. A irmã Esther, ela já foi mais quietinha, agora ela fica lá debochando a vida. Eu acho que é meu marido que está influenciando. Eu nem abro a boca. As nossas conversações corrompem os bons costumes. Brincadeira, meu marido. Irmã Maria, a senhora pode entregar uma garrafa desse café lá na minha casa, por favor? Que eu vou precisar fazer aquela palestra lá rapidinho. O cara não me lembrou, agora ficou O carro dá lá. tanta volta que eu não sei nem onde chegar na casa do novo professor. Olha aí, Jesus, a desculpa que ela está dando para não me dar para Se eu for a pé, eu me perco. Mas tá bom. A carta detalha os frutos do sofrimento e da vitória de Cristo, incluindo provisões para uma nova vida e esperança para o futuro. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Olha lá. A experiência da volta de Cristo na glória faz com que os crentes regozijem. Então, a gente tem que voltar a se alegrar com a volta de Cristo na glória. Porque os crentes estão tão alegres. Esses que eu gosto de gente feliz. Os crentes, eles estão ficando tão materialistas, incluindo eu também, tá? O presente século está invadindo a gente de um tal jeito que muitas vezes a gente não consegue mais se alegrar com a volta de Cristo. Esquece, parece que Cristo não vai voltar. Ou que tem alguma coisa mais importante do que a volta dele. Eu dou graças a Deus que quando eu oro eu lembro. Quando eu oro eu lembro. Aí eu choro. Porque eu lembro que a minha esperança é a volta dele. Vamos lá? 1 Pedro capítulo 1, versículos 4 ao 7. 1 Pedro capítulo 1, versículos 4 ao 7. 1 Pedro capítulo 1, 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, de que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco constritados com várias tentações, para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa esperança tem que ser essa, que Ele vai se revelar. Não pode ser. E o nosso consolo também deve ser esse. Está difícil, mas não vai ser para sempre. Ele vai se revelar. Tem um versículo que eu gosto muito. Todas as vezes que eu começo a ficar aflito, eu procuro me consolar com ele. Mas para a gente entender, a gente precisa ver o contexto. Eu repito sempre muito, esse versículo essa passagem bíblica mexe muito comigo. Que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, leia do 13 ao 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. 13 ao 17. Por favor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não lembra dos outros, vai estar no 17, por favor. Não para ela. O que a gente aprende aí? Alguém pode pensar assim, o professor João Carlos não ensina teologia, ele fica lendo a Bíblia e comentando, mas a teologia boa vem da Bíblia. Entendeu? A teologia boa vem da Bíblia. Eu podia chegar aqui e encher a cabeça de vocês de teorias, mas não, a teologia boa vem da Bíblia. Então nós estamos falando do sofrimento, da esperança, são fatores teológicos presentes na palavra de Deus. Então nós estamos estudando teologia na Bíblia. Vai chegar a hora que nós vamos estudar teologia sistemática, que é um pouco diferente. Mas por enquanto, nós estamos estudando teologia na Bíblia. A teologia sistemática também vem da Bíblia. Só que na teologia sistemática as ideias vêm já organizadas. Aí não. Aí nós estamos procurando na Bíblia. Nós estamos olhando os versículos, olhando para a Bíblia. A teologia que nós estamos estudando é uma teologia estritamente bíblica. Ou seja, é a melhor teologia. Bom, eu posso não ser o melhor professor, mas a teologia que nós estamos estudando é a melhor teologia, porque ela está sendo baseada na Bíblia. Então, veja bem, que quanta coisa a gente aprende. Paulo diz, nós. Por que Paulo diz nós? Porque ele esperava o arrebatamento para os dias dele. Então, o crente não espera a morte. É raro o crente esperar a morte. O crente espera o arrebatamento. Conheci um irmão bem velhinho, a gente brincava com ele e falava, ei, irmão, logo o Senhor vem te buscar, o Senhor está velho. Sabe o que fala? Não vem me buscar, não, eu vou ficar no arrebatamento. É bem verdade, que ele acabou indo, porque ele estava muito velhinho, chegou a hora dele, mas a esperança dele era o arrebatamento, ele não queria passar por nada de morte, não. O crente não deve esperar a morte, o crente deve esperar o arrebatamento. Deve manter viva a esperança de que a qualquer momento o céu vai se abrir e nós vamos estar com Cristo para sempre. É bem verdade que no final o apóstolo Paulo, quando ele viu que ele ia morrer mesmo, ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, pela minha glória só resta a coroa da justiça,
que o grande rei me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. O crente tem que amar a vinda de Jesus. Enquanto você estiver vivo, você não pode ficar pensando, a morte. Você tem que amar a vinda de Jesus. Amar, esperar por ela. A sua alma tem que anelar por ela. E como a noiva espera o noivo. Senão, que noiva que nós somos? Que a gente não quer consumar o casamento, a gente quer morrer. Não, senhores, o crente não espera a morte, o crente espera o arrebatamento. Tá bom? O crente ama a vida, ele amou a vida de Jesus até o fim. Quando ele viu que ele não ia atingir, ele disse a todos quanto amam a sua vida. Ele dará não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Vai amando a vida dele. O senhor pode pregar isso aí, que não é um sermão legal. Ah, fico olhando para mim com essa carinha de assustado, não. Então, o senhor pode pregar isso. Não pode pregar isso, então, um bom sermão. Crente não deve pensar na morte. Crente deve amar a vida do Senhor. Ah. Então, o que me consola, eu gosto muito de usar a minha vida conversando nas minhas aulas. O que me consola, primeiro, eu espero não a morte, espero o arrebatamento da igreja. Tá? E o que me consola, enquanto isso, é o versículo 18. Agora pode ler o 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Com quais palavras? Com as palavras que afirmam que Cristo há de vir nos buscar. Esse é o consolo do crente. O consolo do crente não é a esperança de ficar rico, não é a esperança de um governo melhor, tudo isso é muito bom. Mas o verdadeiro consolo de Cristo são as palavras que vêm do versículo 13 até o 17. Tudo bem? Se eu estivesse pregando, eu ouviria uma glória a Deus ou uma glória a Deus? Glória a Deus. Então, olha lá. A expectativa da volta de Cristo na glória faz com que os crentes se regozijem. De outras maneiras, Cristo agora também faz uma profunda diferença na vida dos cristãos. Já pensou? Um cristão que Cristo não faz a diferença na vida dele? Fica uma coisa estranha, não fica? Então Cristo faz a diferença nas nossas vidas. Primeiro que ele faz a diferença, nós o amamos. Capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Sede vós também pacientes, fortalecei vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aí eu li errado. Desculpa, capítulo 1, verso 8. Errado. Ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo, inefável e glorioso. Está escrito aí, dá para entender aí que nós o amamos? Sim ou não? Mas Stefano, explica para nós aí, onde é que nesse versículo a gente entende que nós o amamos? Ao qual não o havendo visto a mais. Quer dizer que nós não vimos ele ainda, mas nós amamos. Está certo. Sejam concentrados como a irmã Rosana. Ela está tão concentrada na aula que ela percebeu que ela leu o versículo errado. É sinal de que ela está concentrada na aula. Nós podemos brincar com respeito, é claro, podemos nos alegrar na aula, mas temos que estar nos concentrando. Estar concentrado. Tá bom? Ela leu o versículo errado, rapidinho ela percebeu. Isso é estar dentro da aula. Estejam dentro da aula como irmãos. Eles vêm até ele. Nós vamos até Jesus. Capítulo 2, verso 4.
Diz. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós chegamos para ele como pedras vivas. Por que nós somos pedras vivas? Nós vamos usar essa linha de raciocínio. Eu preciso que vocês olhem para mim por um momento. Não escrevam, por favor, tá bom? Olhem para mim por um momento, depois vocês voltam a escrever, por favor. Eu sei que alguns aprendem escrevendo junto, mas só um minutinho, por gentileza. Nós vamos usar essa informação quando nós formos estudar uma matéria chamada eclesiologia, a doutrina da igreja. Porque nós vamos aprender que a igreja, um dos símbolos da igreja, a igreja é um edifício. E cada crente é uma pedra viva desse edifício. Tá bom? A igreja é o corpo de Cristo, cada crente é uma parte do corpo de Cristo. Mas a igreja também é um edifício. E cada crente é uma pedra viva desse edifício. Tá bom? Então repete, Câmbio. Capítulo 2, verso 4. Repete, Câmbio. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Parem. Nós somos uma pedra viva. Chegamos para ele como uma pedra viva. Nós temos vida espiritual. Fazemos parte desse edifício. Mas somos reprovados pelos homens. Então tem que sempre tomar. Não é que você tem que procurar a Bíblia, mas você tem que ficar sempre atento quando o mundo começa a se aproximar demais, te aprovar demais. Entendeu? Porque ele não nos ama. Às vezes eles reconhecem que a gente procura fazer as coisas tudo certo, mas eles não nos amam. Então, na verdade, é reprovado. Vai, volta para aquilo reprovado. E chegando-vos para ele, pedra viva. Para um pouquinho. Um pouquinho. Quando o senhor andava, sente-se aqui, ó. Sente-se aqui. A partir desse momento, a sua alma continua pertencendo a Jesus, mas a tua mente, a partir desse momento, é minha. Passou dessa porta para dentro, já era. Aleluia. Eu gosto. Chegou reforço, hein? Eu gosto dele. Agora. Eu gosto dele. Gosto de vocês também, mas eu gosto dele. Chegou meu reforço agora. Chegou o reforço agora. Vem correr comigo isso aqui. Eu gosto dele porque filho, quanto mais atrasado, mais o pai gosta. Nada, hein? Vem cá, filho, trabalha hoje. Deixa eu provar. O filho, quanto mais trabalhoso, mais o pai gosta. Pensa no filho trabalhoso. Senta lá. Mas ele é esforçado, sabe o serviço bem direto. Senta lá, não me dê trabalho não. Fica aí quietinho, respire fundo. Não faça bagunça que hoje eu estou cansado. Mas minha gente, vamos penetrar nesse mistério. Recomeça, por favor. Capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Continua. Mas, mudou de nós. Mas, para com Deus, eleita e preciosa. então, gente, nós precisamos ser assim, reprovado pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Na parte da igreja, na pedra viva, que para Deus é eleita e preciosa. Quando ele olhar para nós nesse edifício chamado igreja, ele conhece cada pedra desse edifício. Quando ele olhar, ele fala assim: aquela pedra ali para mim ela é eleita e preciosa. Tudo bem? Então nós vamos aprender isso de novo quando nós vamos estudar uma matéria chamada eclesiologia. Fiquem firmes, porque nós vamos estudar as cartas gerais, depois nós vamos estudar o Apocalipse e depois a gente já entra em teologia sistemática. Basta não procurar confusão. Mas não sei não, hein? O livro é complicado, mas como é que é o lema nosso?
Quando você entra no meu canal, que você vê as nossas aulas, está escrito o que lá? Vocês têm entrado no canal? Dá uma entradinha no canal que vocês vão ver que o nome das nossas aulas é Teologia Pura e Simples. É o que nós estamos aprendendo, Teologia Pura e Simples. Apocalipse vai ser a mesma coisa, Teologia Pura e Simples. Fica complicado porque a pessoa começa a inventar as coisas. Se você for pelo texto direitinho, com calma, vai continuar sendo complicado, mas vai melhorar o negócio. Bom, isso arruma muita história, né? Pois bem, eles oferecem sacrifícios espirituais. Capítulo 2, verso 5. Sacrifícios espirituais. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqueles animais, aquele sacrifício, ele apontava para Cristo. E ele era feito com um animal, não é isso? O nosso sacrifício é um sacrifício espiritual. Ele tem que vir do nosso espírito, do desejo que o nosso espírito tem de agradar a Deus. Sacrifícios espirituais. Se eu me esforço para cantar bem, o meu louvor se torna um sacrifício espiritual. Ele sai de dentro do meu espírito para agradar a Deus. Se eu canto para sair bonito no Instagram, já gera um perigo. Sacrifício espiritual. Sacrifício espiritual. A minha oração precisa ser um sacrifício Pastor espiritual. João, mas isso aí só a pessoa que pode se julgar. Só um minutinho, deixa eu só concluir esse raciocínio, que a gente conversa sobre isso. Segura aí. Então tem que ser tudo que for feito de sacrifício, tem que ser um sacrifício espiritual. Por exemplo, a minha aula que eu dou, eu ofereço a Deus como um sacrifício. Cada aula minha, eu considero um sacrifício. Me preparo, oro e ofereço. Eu tenho um compromisso com a classe, é claro, mas eu ofereço a minha aula a Deus como um sacrifício espiritual. Porque senão daqui a pouco eu estou só na academia. O que é só na academia? Eu usando só raciocínio lógico que eu aprendi a usar para lecionar, a questão espiritual que precisa também passar para vocês aprendam não só com a alma, mas aprendam também com o espírito. A palavra de Deus penetra nos nossos espíritos. Se eu também não for espiritual, começo a ficar comprometido. Pois não, Maurício, faça a pergunta. O senhor está falando aí do sacrifício. Mas só a pessoa que pode se julgar a si mesmo. Como é que... Tá. Porque aí é a intenção, Não né? fica triste comigo não, está equivocado esse pensamento. As pessoas podem te julgar. Elas não podem emitir contra você. Gente, isso é muito sério, tá? Prestem bem atenção, porque essa pergunta é muito interessante, isso é muito sério. As pessoas podem te julgar. Elas não podem te condenar. Porque quando fala de julgar tem vários sentidos. Julgar pode ter o sentido de entender. Então elas podem tentar te entender a sua vida cristã. Não tem problema nenhum nisso. Porque elas não podem sair por aí falando mal de você. Agora elas podem tentar entender a sua vida cristã. Porque a nossa vida cristã é pública. Nós vivemos o Evangelho no meio de todos. A pessoa pode me analisar. Por exemplo, eu sou analisado. O meu perfil não é muito bom. Meu perfil não é muito bom. Tem gente que me acha mala. Esse cara é um mala. Talvez por causa do excesso de segurança, por falar, do meu jeito de cada um, tem gente que reprova. Eu vou fazer o quê? É um direito que ele tem de me analisar. Ele só não pode dizer que eu vou para o inferno. Se ele disser que eu vou para o inferno, ele tomou o lugar de Deus.
Porque quem diz para onde eu vou não é ele, é Deus. Certo? Jesus disse assim: que tem voz de julgar o servo alheio? Eu não sou servo dela para me julgar, eu sou servo de Jesus. Então, desse ponto de vista, quem decide para onde eu vou, quem me julga o julgamento final é Cristo. Agora, a pessoa pode me analisar no sentido de discernir, de entender. Então, tem que sempre entender direitinho a palavra julgar. Como o irmão se preocupa com essas questões, e deve se preocupar mesmo, que faz parte do Evangelho, eu vou dar um conselho ao irmão. Procure entender a palavra julgar dentro do seu contexto. Me ajuda a te ajudar. Olha para mim. Me ajuda a te ajudar. O irmão vai pegar a palavra julgar na Bíblia. Tem livros que te ajudam a fazer isso. Pega a palavra julgar. E aí você estuda cada lugar, o que ela significa. Que você vai ver que tem lugares que é julgar só no sentido de analisar, e tem lugares que é julgar no sentido de condenar ou absolver. Que aí o irmão vai entender essa questão que o irmão me perguntou melhor. Vai ser a melhor, a resposta vai sair melhor com o irmão pesquisando do que essa que eu estou te dando. Essa que eu estou te dando é uma resposta meio fraquinha, mas é correta. Bom, ela é uma resposta meio fraquinha. Ela vai ficar mais forte quando o irmão estudar a palavra julgar na Bíblia. Bom, mas é isso. Eu posso te julgar. Eu posso te julgar em que sentido? De procurar te entender, discernir. Porque a palavra julgar ela pode ter o sentido de discernir. O que eu não posso é te apontar, dizer, olha, ele é assim, 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 ele vai perder a salvação por causa disso. Mas eu posso dizer, olha, julguei ele e tem tal virtude. Tem lá algumas fraquezas, eu julguei, para poder entender, tá bom? Agora, tem que prestar muita atenção na palavra julgar. Eu estou estendendo, por causa que o assunto é bastante importante, tá? Jesus disse assim: eu a ninguém julgo. Vocês já estão julgados pela palavra que nos tenho falado. Isso é um escape para nós, quando o homem do mundo diz assim: ah, vocês ficam julgando a gente. Responde para eles o que Jesus respondeu: não estou julgando não, vocês já estão julgados pela palavra de Deus. Quando eles acharam ruim com Jesus, poxa, você veio nos julgar, veio nos apontar, Jesus falou: não, eu a ninguém julgo, vós já estáis julgados pela palavra que nos tenho falado. Então quem julga nesse sentido é a palavra. Você está obedecendo a palavra, você está bem, você está desobedecendo, está mal. Entendeu? Então tem que sempre prestar atenção no contexto em que a palavra julgar está incluída. Tá? A palavra, deixa eu complicar um pouquinho, mas aí eu vou complicar, vocês se interessam. Me perguntem no privado, pesquisem. A palavra, ela é a menor unidade de um texto, sim ou não? Ela é a menor unidade de um parágrafo, de uma oração, é a palavra. Né? Então, uma exegese, não vou falar exegese não, vou falar o exercício da hermenêutica, mas fica melhor. O exercício da hermenêutica, ou seja, a busca da interpretação, fica muito boa, existem outros métodos, mas ela fica muito boa se você começar pela unidade menor, que é a palavra. E aí fica um convite, fiquem comigo, a gente aprender isso, tá bom? A gente aprender a hermenêutica, a interpretação. A hermenêutica, ela produz a exegese. Por quê? Porque com a hermenêutica, eu chego à interpretação, à exegese. Ou seja, a hermenêutica deixa as coisas expostas e depois de exposto, exegese, hermenêutica, depois de exposto, vai gerar o nosso sermão, né? Nosso sermão, nosso estudo, ou seja, a ordem mais correta é hermenêutica, exegese, homilética. Bem,
falar sobre esse assunto, mas cada coisa tem a sua hora, né? Cada coisa tem a sua hora. Eu fui convidado para passar um dia todo falando desse assunto. A igreja promoveu um encontro, promoveu um almoço, e nós ficamos poucas pessoas, porque infelizmente não são todos que se interessam por isso, de nós. Não chegava a 10 pessoas, fechados na sala, estudando isso. Tomamos nosso café lá, almoçamos lá, ficamos das 9 da manhã às 5 da tarde, mais ou menos, tratando esse assunto. Gostaria muito de falar dele, mas infelizmente nem todos querem ouvir. Então vamos lá. Eu estava no capítulo 2, verso 5, é isso? Eles oferecem sacrifícios espirituais. Eu fui também ao 4:14 ou não? Não. Então leia o 4:14, por favor. 4:14. Isso. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, e ele, sim, blasfemando, mas quando a vós é glorificado. Ou seja, eles são censurados por causa da ligação que eles têm com Cristo. Capítulo 5, verso 4. Capítulo 5, verso 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Eu vou passar só um minutinho para nós que vão pegar lá, não me perdoe que eu preciso concluir. O Espírito Santo em ação. O Espírito Santo é ativo em todo o processo de salvação. Isso aparece na carta, capítulo 1, verso 11. O Espírito Santo é ativo em todo o processo de salvação. Capítulo 1, verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então o Espírito Santo está ativo em todo o processo de salvação. Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo Espírito. Capítulo 3, verso 18. 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito.